Boa Ó, noite. gente, boa noite. Tem muita gente falando boa noite. Ó, eu vou fixar o tema aqui hoje, gente. Vou Tá, colocar ele mais simplesinho. Eu vou colocar assim, ó, libido e alimentação. ok. Boa noite, meninas. Ó, Publicar. já vai, enquanto a Raquel escreve aqui, manda aviãozinho, convida um monte de amiga aí, hein? É, já vai, Participar da nossa live. já fixei, já vou colocar meu filtro de novo, pelo amor de Deus, né? Tem que Ah, ficar de isso é bom. fio. Isso é bom. Vou colocar um aqui também, ó. Porque mulher tem que ter um filtro Ainda mais maravilhoso. num finalzinho de dia, né? A gente que tem Total. neném. Hum, opa, peraí. Acho que Ó, esse eu vou tá. começar a introdução então. Eu queria falar algumas coisas sobre libido, o que é da minha parte, né? Na parte da sexualidade, na parte da Uhum, ginecologia, para aí a gente entrar na parte da alimentação. Normalmente, quando a gente fala em libido, a gente sempre pensa só na parte instintiva do prazer sexual. Mas sim. ela mesma, ela foi descrita, né, na psicanálise pelo Freud, que ela vai muito mais do prazer sexual, né? Ela é uma pulsão, que ela nos move tanto para a vida quanto para a morte. Mas vamos não entrar tão profundamente, nós vamos falar hoje mais do desejo sexual, mas saber que ela é uma pulsão pela vida, né? Ela é muito Uhum, mais do que isso. Um ponto-chave muito importante que eu queria trazer hoje para falar, antes da nutrição, é do que é normal e do que é anormal. A gente tem aquela mania, né, de importante. ficar nos comparando com a colega do lado. Às vezes fica naquelas reuniõezinhas e às vezes a gente tem uma tendênciazinha de exagerar da nossa situação dentro de casa. E eu Sim. queria falar que desde os anos de 2000 para cá, começou uma sexóloga canadense chamada Basson ou Bassan, nossa, me deu um branco aqui agora. A Basson, ela começou a estudar as mulheres nos relacionamentos estáveis, porque era interessante. Tá na hora da paixão, as mulheres todas elas se comportavam muito proximamente aos homens, com aquele desejo, aquela pulsão, aquela Uhum, libido louca, né? Sempre querendo transar, sempre querendo se relacionar, aquele desejo, é, aquele desejo instintivo, aquela vontade. E depois, quando elas entravam num relacionamento estável, diminuía muito a amiga. libido. Uhum. Aí começaram a classificar essas mulheres como disfuncionais, como anormais. Aí a Basson falava assim, gente, como que isso é anormal, sendo que 80% das mulheres são assim? Aí ela Acontece. criou, ela criou um novo gráfico, que é o gráfico circular das mulheres em relacionamento estável, né, da resposta sexual feminina. E ela percebeu que as mulheres, elas partem normalmente, o normal, né, a Uhum. normativa, são elas partirem de um estágio de neutralidade sexual. Ou seja, as mulheres em relacionamento estável, elas partem normalmente de hoje eu não tô com muita vontade de namorar, mas como elas têm um parceiro ou uma parceira, né? Uma parceria que normalmente dá uma satisfação emocional para Uhum. ela, dá uma satisfação física para elas, elas se tornam receptivas. Aí quando elas estão, ai, tô com muita preguiça, mas eu gosto tanto dele, eu vou permitir. Aí ela se permite e aí, quando ela inicia, ela fala: isso aqui tá gostoso, eu vou deixar. E elas embarcam na relação e a relação fica gostosa e elas atingem o orgasmo. Então, ela percebeu que naquelas relações estáveis isso acontecia. E isso passou a ser normal na relação estável. Então, a Estável. gente precisa definir isso. É muito injusto a gente ficar se comparando com a amiga, e é muito injusto a gente comparar a relação sexual do relacionamento estável com relação sexual, do relacionamento na paixão. Sim. Gente, a paixão, ela é O praticamente namoro uma ali, quando conhece, o primeiro namoro. contato, né? É Gente, o muito namoro, diferente. a paixão, ela é doentia, ela é uma doença. Ela é quase uma gripe. Os neurotransmissores, eles ficam bagunçados. A gente tem náusea, perda do apetite, a gente emagrece. É, a química do nosso cérebro fica Muda. totalmente bagunçada, mudada. Quando a gente entra num relacionamento estável, vem a calmaria, vem a estabelecimento de obrigações, as contas vêm, os filhos vêm, então muda totalmente. Então é importante vocês começarem a entender isso também. E aí coisas começam a ficar importantes, por exemplo,
a autoestima, Sim. que na paixão a gente não prestava atenção nessas Não. coisas, né? Você não A liga porque autoestima, ele tá quente, né? E você tá vivendo aquele momento. Viver, um outro vai para casa, às vezes, quando não tá junto ainda, um vai para sua casa, outro vai. Não tem aquele contato do dia a dia, né? De tudo que exatamente, acontece quando vem filho, né? E aí você quer comparar, por exemplo, com quem é solteira, exatamente. Você com tinha um quem tá conhecendo distanciamento. Você tinha um distanciamento, né? Então, o justamente. distanciamento ele é extremamente importante também, porque quando você tem a aproximação fica muito mais gostoso, né? Então, você Sim, tinha um distanciamento e tudo mais. Então, não vamos comparar. Ai, Raquel, mas eu transava tanto quando eu estava no início? É, porque é assim com todo mundo. todo Então, mundo. cuidado com o normal, cuidado com achar que a sua libido acabou, cuidado com esse desespero, porque às vezes você chega na gente, em mim, na Carol, assim, ai, nossa, eu quero remédio, eu quero suplemento, porque eu acho que diminuiu. E às vezes o que está acontecendo com você é esse reestabelecimento da relação, é porque está entrando numa fase que vocês têm que se restabelecer, se reorganizar. E é isso que a gente vai falar, o que que a gente pode ajudar nesse sentido para vocês, né? Sim. Carol, você É, quer que e que eu fale um pouquinho de hormônio? Pode falar, o que que você ia então, eu falar? ia até te falar, eu até anotei algumas coisas aqui também, mas eu acho que Aham. também, que é... Ixi, deu uma travada aqui, peraí. Voltou, tinha dado uma travadinha. Voltou, Ah, voltou. Aham. voltou, tinha dado uma travadinha aqui. Porque, e assim, e a tendência, eu pego isso muito no consultório também, porque muitas vezes tem toda uma pressão, tem toda a questão. Essa questão da autoestima é uma coisa que influencia muito, né? Você não se aceitar como você é, você se fica achando que o marido tá olhando para outra, ou parceiro, enfim. E aí, e acaba tendo essa cobrança grande, você fica tão preocupado em agradar o outro que não, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito no usuário. E a questão hormonal, ela influencia muito, né, Raquel? Ixi, eu perdi, Voltou? não Tá me entendi, ouvindo? Carol. Deu uma travadinha Você na parte que você voltou? falou da Peraí, tinha influência travado. hormonal. Ah, tá. E, o hormônio, e os hormônios, eles influenciam muito também, a gente sabe, né? Aham. Se é com Você delay. quer tentar sair e voltar? Tá, peraí. Vou ver Você se é comigo aqui. Vou tenta sair e sair e vou voltar voltar. enquanto isso. Tá. Tá. Gente, enquanto a Carol sai e volta, eu vou falar para vocês, basicamente, porque ela vai começar a falar da influência dos hormônios. Então, eu vou falar para vocês a influência dos nossos hormônios. A gente precisa que os nossos hormônios estejam todos regulados. E não é simplesmente a testosterona. Eu vejo muito no meu consultório que vocês chegam desesperadas pedindo para que a gente dose o hormônio, vocês chamam de hormônio masculino, mas não é masculino porque tanto a mulher quanto o homem tem, tá? Mas a gente precisa de um balanço natural, tanto o estrogênio, que é produzido pela mulher, quanto a progesterona, que é produzido pela mulher. Vou ter que esconder a bagunça da minha cama lá atrás. Quanto a progesterona, que é produzida pela mulher, prolactina, que é aquela mesma que sai da que a gente produz quando a gente está amamentando, a gente tem uma certa produção, um pouco menor, mas tem. Ocitocina, cortisol, dopamina. Meu Deus, a dopamina a gente produz muito. Para aquelas mulheres que ciclam, a gente produz ela intensamente na primeira metade do ciclo, antes da ovulação. Ela que é precursora da adrenalina e da adrenalina, é aquele momento que a gente fica assim, ó, malucona, conversando, onde a gente vai de amigo, a gente fala pra caramba, a gente fica louca pra namorar. Então, aí, naquela fase do ciclo, assim, ó, antes da ovulação, a gente fica altíssima na época da ovulação. A dopamina também, pra mim, a dopamina é o nosso neurotransmissor, né? Eu sou a louca da dopamina, eu amo demais, assim, estudar sobre ela. Óxido nítrico também tem influência. Então, na verdade, a gente tem que ter todas essas. Vamos ver se ela entra aqui. A gente tem que ter esse balanço entre todos eles. Então, às vezes, as pessoas ficam acreditando que é simplesmente um balanço, que é simplesmente, ai, meu filtro, que é simplesmente, acaba o Voltei. fio.
Voltou. Eu estava falando para elas dos balanços de todos os hormônios, falei da dopamina, falei do neurohormônio da dopamina, que é precursor da noradrenalina, falei que eu sou maluca na dopamina, que é precursor da adrenalina e da Uhum, noradrenalina, que a gente produz mesmo no primeira fase sim. do ciclo. Oi, Lorena! A Lorena do Sexo, Amor e Psique entrou aí. Lorena, tô aqui, a maluca da dopamina, aqui elogiando a dopamina. Então, continua falando aí o que você ia falar pra gente, Carol, que cortou. E eu vejo, e eu até peguei um pouquinho do que você falou sobre a testosterona, né? Porque muitas vezes acho que só a testosterona influi. Ai, gente, eu tô travando aqui. Será que ainda tá travando? Será que é a minha internet? Qualquer coisa eu mudo de lugar aqui. Deixa eu ver. Voltou? Tá me ouvindo? Voltou, hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá. Porque assim, tem vários fatores que vão influenciar nessa questão da libido, né? Que é o Uhum. estresse do dia a dia, depressão, ansiedade, sedentarismo, né? Influencia demais. Quando eu tô com a cabeça muito preocupada, uso de anticoncepcional, né, Raquel? Porque essa questão da não aceitação. Então, a gente tem que levar em consideração vários desses aspectos, produção de neurotransmissores, né, dopamina, que são importantíssimos. E a nutrição, ela tem uma relação muito grande sobre isso devido aos nutrientes, porque muitas vezes as mulheres, elas tentam, na parte que eu trato, principalmente que é de emagrecimento feminino também, muita dieta restritiva, né, buscando esse emagrecimento, buscando a perda de peso, e isso causa uma carência de nutrientes. Né? E a carência Uhum. de nutrientes, ela está totalmente ligada à questão da libido na produção desses neurotransmissores também, que são importantes. Né? E até na questão Sim. dos hormônios também. Por exemplo, tem uma vitamina que é a vitamina D, que é essencial, né? É uma vitamina fundamental porque ela está ligada a desejo, a excitação, né? Lubrificação, satisfação, né? Então ela age ali na questão dos níveis de estrogênio. Então, muitas vezes eu tô com carência de nutrientes que estão me afetando, A vitamina entendeu? dela Às é vezes eu tô numa dieta precursora. muito É, restritiva, eu não tô travando ou você tá travando, não é possível. cortou. Quem tá É travando? Eu ou engraçado, aqui você, pra hein? mim não. É. O meu aqui não. A vitamina dela é precursora de tudo, né? De todos os neurônios, de todos os De tudo, hormônios, né, praticamente. de tudo, né? Então, às vezes você tá com carência de vitamina D, às vezes você tem uma alimentação extremamente rica em gordura, em alimentos processados, esses fast foods, né, que traz Gente, vocês muito podem dar um aditivo feedback pra químico, gente? Quem que né? tá travando? Se Se tá é o da travando para Carol ou se é o vocês. meu? Nossa, foi um filtro Fala aqui, aqui pra parecendo que eu gente, tô. por favor. Travando, Vocês me meninas? dão um feedback Fala de quem que tá com a gente. travando? Começou bom, né? Por que Ó, que vamos. começou agora Começou super bom. as duas? As duas estão travando. Sim, está travando ambos. Deixa eu botar no meu 4G aqui, vou tirar minha internet. De qualquer forma, como eu tô assim bem distante de Goiânia, eu vou botar o 4G. Volta sem filtro, eu tô branca, que eu tô fazendo ácido na cara, eu tô branca, eu não tomo sol por nada nesse mundo. Ó. Ó, a vitamina D. A vitamina D, eu tô repondo, porque sol eu não posso tomar de jeito nenhum. Vamos Não, lá. eu não tomo. Então, assim, muitas vezes a carência de nutrientes, a carência nutricional, quando você faz uma dieta extremamente restrita, uma dieta aquela dieta que você sai cortando tudo porque você quer emagrecer, né? Isso causa carência de nutrientes importantíssimos que vão auxiliar na formação desses neurotransmissores que são importantes para esse desejo sexual. Né? Então, a gente Uhum. tem vitamina D, a gente tem magnésio, a gente tem vitamina B6, a gente tem potássio, a gente tem Uhum. zinco, né? Várias Zinco. vitaminas e minerais que são essenciais,
que estão diretamente relacionados. Depois eu vou falar uns alimentos para vocês estarem incluindo na alimentação de vocês, mas que são extremamente. Então, essa alimentação inadequada, alimentação com muitos excessos de alimentos gordurosos, de produtos industrializados, porque a gente sabe que esse excesso de produtos industrializados, de refrigerantes, né, de tudo isso, eles causam uma inflamação de baixo grau no organismo, né, e a nível de microbiota intestinal também, no qual eu não consigo ter uma absorção adequada de nutrientes, né, e geralmente quando eu tenho excesso de muita comida ruim, normalmente eu tenho falta de comida boa. Né? Então, geralmente acontece isso, não tem tanto equilíbrio normalmente. Ou eu como em excesso muitas vezes, e aí eu resolvo perder peso, eu saio cortando tudo quanto é alimento, corto grupos alimentares inteiros, porque as pessoas têm muito essa questão de vou cortar carboidrato para emagrecer, né? Sai cortando carboidrato, corta arroz. Eu não vou jantar, eu vou cortar arroz. E aí fica beliscando um monte de coisa. E as pessoas acham que quando elas cortam arroz, elas estão cortando só carboidrato. Quando você corta arroz, você está cortando vitamina, você está cortando mineral, você está cortando aminoácidos. Você corta um monte de coisa junto. Não é só carboidrato que tem no arroz. Né? Então, tem muitas essas crenças, né, que levam a esse consumo, essa restrição, né, de nutrientes. Outra coisa que afeta também, Raquel, é o consumo excessivo de cafeína. Né? Então, o consumo excessivo de cafeína também afeta a questão da libido, né? E a gente tem que preocupar com esses alimentos que a gente ter todos os dias na alimentação. É importante averiguar, fazer um exame, né? Averiguar se tem alguma carência nutricional, alguma carência hormonal que possa, de fato, estar afetando nessa questão da libido, mas tem alguns alimentos que eles ajudam na produção desses neurotransmissores, que são importantes para a libido, que a gente falou, dopamina, serotonina, né? Que a serotonina que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Então, são importantíssimos nessa questão da libido. E quais são esses alimentos? Depois eu vou especificar mais um pouco, mas, por exemplo, coisas simples que você pode acrescentar no seu dia a dia. Banana, nozes, abacate, ovo, os grãos, os crustáceos, por exemplo, o abacate, ele ajuda, né? Ele é uma fonte de triptofano. Então, normalmente, esses alimentos são fontes de triptofano, que é um aminoácido que é precursor da formação de serotonina. Então, incluir esses alimentos também é importante e tá colocando todos esses outros alimentos fontes dessas vitaminas que eu falei. A vitamina D tá carente, vamos fazer uma suplementação, vamos fazer uma reposição, né? Antes de tentar chegar, não, minha libido tá ruim, igual você falou, não, minha libido não funciona, eu quero um remédio, eu quero um hormônio. Antes de investigar algo que possa, de fato, na sua rotina, no seu estilo de vida, que possa estar causando isso também. Né? Às vezes você está sedentária, você está muito estressada, você está depressiva, usa anticoncepcional há muito tempo, né? Então, investigar tudo isso também, né? E o próprio relacionamento entre o parceiro, que isso você fala melhor do que eu. Mas a carência nutricional, ela afeta muito nessa questão da libido, justamente por diminuir a produção desses neurotransmissores, né? Principalmente a dopamina e a serotonina. A questão do parceiro é o seguinte, a paciente, ela chega muitas vezes para mim e elas pouco chegam, assim como elas chegam para nutricionista e pedem para emagrecer, e às vezes elas sabem que não existe mágica, mas elas querem mágica, né? É assim, tipo assim, Raquel, eu cortei arroz, eu cortei arroz, já cortei arroz e não janto, e não emagreço. Mas ela tá tomando refrigerante zero, ela tá fazendo uso de shake milagroso. Então, assim, ela tá cheia de deficiência nutricional, ela não faz atividade física, né? Então, ela tá sono, não dorme bem. Tem sono, não dorme bem. Então, assim, ela tem uma convivência ruim com o alimento, com o próprio corpo, na mesma forma ela com a parceria, né? Então, ela chega para mim e fala assim, ai, nossa, minha libido está ruim. É a mesma coisa que você tá convivendo com um shake, né? Não vou falar o nome do shake, e não tá fazendo atividade física e tudo mais. É a mesma coisa. Aí, o que acontece? Ela quer testosterona. Ela ouviu dizer que tem uma injeção e tudo mais. Aí, a paciente... Gente, não, eu posso dar um caminhão de testosterona para paciente.
Isso não resolve um relacionamento em que você não tem mais olho no olho, em que você não tem uma boa conversa, em que você não tem tempo para namorar, em que você não tem uma divisão de tarefas, em que Isso vocês aí. não entendem. Tem um livro que é super basicão, que chama Cinco Linguagens do Amor. Uhum. Tô Ele doida para ler esse livro, ainda não li. ele é muito interessante, porque assim, ele é muito básico, né? E eu trabalho muito com as relações, isso para mim é importante porque a gente tem que lidar com o casal, né? E é interessante porque assim, às vezes o parceiro ele não consegue conversar com a parceira. Ele acha que ele está dando amor, ela não acha que está recebendo amor. Ela acha que está dando amor e ele acha que não está recebendo amor. Então é só sentar para conversar e Tem que estabelecer. conversar. Para o Uhum. homem, às vezes, sustentar a casa é dar amor. E para ela, às vezes, o olhar é receber amor. Então, parar para fazer massagem no pé, chamar para ir comer e ir num barzinho. Então, essas coisas a Fazer gente uma não tem coisa que diferente, sair da fazer uma rotina. coisa diferente, sair da rotina. Então, por exemplo, não dá para transar à noite, porque os meninos estão assim, arruma horário para fazer de manhã, né? E, então, assim, são coisas que elas devem ser reestabelecidas, são rotinas que têm que ser restabelecidas, e isso não se resolve sem conversa. E outra Uhum. coisa, gente, é o seguinte: mulheres que nunca conseguiram atingir orgasmo não vão conseguir ter libido, porque a relação sexual ela precisa ser satisfatória. Sim. Se a relação sexual ela não faz sentido para você, no sentido de satisfação, ela vai ser só mais uma obrigação. Então você Uhum. vai para a relação sexual como você vai para o abatedouro. Então você precisa urgentemente de procurar um terapeuta sexual, ir na sua ginecologista que tem esse tipo de abordagem. Por exemplo, eu já faço o curso de terapia, você tem psicólogos que fazem esse curso, então você precisa ir num terapeuta sexual. Buscar um especialista para ajudar, né? Tem que procurar um especialista para ajudar. A Lorena, que é minha sócia do Sexo, Amor e Psique, ela fala muito assim, tem que estimular a dopamina, né? A gente só faz as coisas que estimulam dopamina. Uhum. Ninguém acorda falando assim, ai, que loucura, hoje eu quero pagar um boleto. A gente só Uhum. faz as coisas que estimulam a nossa dopamina. Assim como a Sim. gente só vai para a relação sexual com vontade se ela for fisicamente nos ajudar. Então, gente, não adianta. Se você não aprendeu a gozar, se você não conhece seu corpo, se você ainda acredita que o sexo é só penetração, se você e o seu parceiro não têm abertura para conversar, não vai adiantar. Não vai adiantar. E outra coisa da Pode ser um libido, quilo. aqui, Gente, mas é porque muita internet está muito congestionada, né? é o Então, não horário. segura. É o horário. Uhum. Outra coisa da libido também, gente, é o seguinte: a libido, ela não é só, eu falei de pulsão no início, é a pulsão pela vida. A gente não, a libido, ela pode ser, é como se fossem moedas, tá bom? Então a gente divide as nossas moedas no que a gente quiser. Então, gente, a libido, se a gente, como que você está distribuindo as suas libidos? Eu tô pausada para vocês? Como é que tá, hein? Me dá um feedback aí, pessoal, porque eu parei por conta de uma ligação. Vocês estão conseguindo me ver? Vocês estão conseguindo me ver? Tá tudo certo? Beleza. A Carol que saiu. Então, gente, outra coisa que é da libido é que a libido, ela é como se elas fossem moedas. E a gente divide as nossas moedas no que a gente quiser. Então, a gente tem a capacidade, às vezes, de distribuir a nossa libido em outras atividades que não no nosso parceiro. E a gente tem que ter investimento, entendeu? A gente tem que ter investimento na nossa parceria. Então, assim,
a gente precisa construir isso com a nossa parceria. Não adianta a gente ficar acreditando. Eu até utilizei esse termo aqui para lembrar. A gente precisa. Deixa eu lembrar, como é que é o termo aqui que eu utilizei? Ah, já não lembro mais. A gente precisa, de qualquer forma. Achei ela aqui. A brancura. Ainda passa batom branco, ó. Aí que fica bonito mesmo. Deus é mais. A Voltei. brancura. Sabe o que aconteceu? Esquentou aqui o iPhone e falou emergência, tá quente. Tá quente. Ó, Cada calor, né? eu tava falando para elas que a libido também elas são moedas que a gente distribui no que a gente quiser. Se você está distribuindo muito no trabalho, muito nos seus filhos, porque tem mulher que faz isso. Pega, só Sim, quer saber de ser mãe, pega, só quer se saber de anula. Se anula. trabalho, pega, só quer saber de cuidar da mãe e do pai. E assim, ó, gente, amor, parceria, amor principalmente é um investimento e é uma escolha diária. Paixão não é amor, gente. A paixão ela acaba, tá? E o Sim, amor, para ele não acabar, ele tem que ser investido diariamente, todos os dias. todos os dias, assim como nós, o nosso corpo, a nossa saúde, ela tem que ser investida diariamente, o nosso amor, a nossa parceria, ela é investimento diário. Então, a nossa libido no nosso parceiro, essas moedas, elas têm que ser redistribuídas. Parem, redistribuam essas moedas. Ah, eu não tenho tempo porque eu estou fazendo mestrado, não sei o que lá. Então, tira um trabalho, tira um dia para o seu parceiro. Ah, é quinta-feira à tarde é do meu parceiro. Beleza, então vai transar na quinta-feira à tarde. Vai, sei lá, fazer massagem no pé na quinta-feira à tarde. Ficar junto, Vai né? Aquele tempo de estar ficar só junto, junto, assistir filme e naquele momento corta na agenda, só aquilo. não é momento de ir no banco, não é momento de resolver uma coisa que seu pai vai te ligar para resolver. Você agora tem um momento com a sua parceria. Então, assim, a gente tem que ser muito sério nisso, porque o seu parceiro também precisa de você, a sua parceria precisa de você. Então, a gente tem que Uhum. aprender a fazer esse tipo de coisa, porque eles também, ele e ela também esperam isso de você. Então a gente precisa organizar isso também, porque não é resposta mágica. Não adianta chegar em mim querendo que a sua libido melhore, nem chegar na Carol esperar que a libido melhore, nem chegar na Carol achando também que ela vai te emagrecer magicamente, né? Tem que ir para outro lugar. Gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mudar de lugar. Vou andar um pouquinho aqui, mas pode ir falando. Raquel, eu tô achando que Mas aqui era onde isso eu que eu tô, queria tá ruim. falar. Era isso? Peraí, gente. Vai Fica, aguentando aí, porque eu tô achando que você é o vai achar um lugar que eu lugar. vou. Vou achar um lugar que a internet fica melhor. Peraí, só um pouquinho. Porque senão vai atrapalhar a gente. Peraí, eu vou pro quarto Eu já aqui, fiz uma que a internet é melhor. um pouco tá rindo. Pronto. Gente, vocês têm alguma Fechar a pergunta porta. aí? Acho que tá na hora de vocês começarem a mandar umas perguntas para nós. Prontinho. Vim aqui pro quarto da minha filha. Acho que aqui pega melhor. Pronto. Acho que não pega melhor não, parece que até travou, né? A Fábia Machado, pior que é verdade, aqui em Mineiros tá um vento, gente, que vocês não têm noção não. Já tá ventando e está começando a ficar frio. Eu já tô morrendo de frio já. Eu vou pegar ônibus agora para Goiânia, já tô aqui apavorando de frio já para pegar ônibus. Apavorando, hein? De onde que eu tirei esse nome aqui? Pavorou. Estou vendo nenhuma pergunta, gente. Normalmente, quando fala de libido, o povo desce a lenha de pergunta. Tem algum tipo de alimento específico? Ela falou de uso de alimentos que estimulam o triptofano. Ela falou do uso de. Ó, arrumando aqui, Deus é mãe. Pior tá meu quarto. Ela falou do uso, por exemplo, de abacate, nozes. Eu tinha até anotado aqui, porque eu não sei, né? Abacate, eu só anotei o abacate.
E ela falou do excesso de cafeína, que é para evitar o excesso de cafeína. Gente, o que dá para fazer com essa tal de libido? O celular tá Teve uma, ficando quente. tem uma Vivi aqui, que eu não vou fingir que não conheço essa Vivi. O que dá para fazer com essa tal de libido? A gente já falou tanta coisa que dá para fazer com essa tal de libido. Eu vou pegar essa Vivi Nogueira aqui, é amigona minha, e vou dar uns tapas na cara dela. O que dá para Eu vi que fazer? Dá você para tava. fazer muita coisa. Eu Dá vi para até fazer que você estava muita falando coisa. aí de perguntas sobre alimentos, né? E tem Isso. alguns alimentos, meninas, que realmente eles ajudam muito nessa questão que a gente falou, na produção de neurotransmissor. Então, eu notei uns aqui para falar bem para vocês, que são, olha só, que estimula também os hormônios sexuais, tá? Que são a couve, vou explicar cada um. O cacau em pó, a maçã, coisa simples de você colocar no seu dia a dia, a banana, a melancia, tá? O amendoim. Por quê? Porque eles melhoram a circulação sanguínea e aí ele facilita também essa questão da lubrificação e aumenta a serotonina, porque eles são fonte de triptofano. Então, o que você pode incluir na sua alimentação diária? Ó, semente de girassol, tá? O açafrão, porque o açafrão ele é um excelente antioxidante anti-inflamatório. Então, ele ajuda no controle do estresse, no controle do cortisol, né? Que é um hormônio do estresse que afeta muito nessa questão da libido também. A gente tem o cacau em pó, por quê? Porque o cacau em pó ele é fonte de flavonoide. E ele também, ele aumenta a circulação sanguínea. Por quê? Porque ele é fonte de, ele libera mais óxido nítrico, que é um Óxido nítrico. vasodilatador. Então É ajuda também. interessante porque os trabalhos, os homens, quando eles têm disfunções sexuais, todas as medicações para disfunções sexuais, eles atuam. Quando a gente vai tratar eles de uma certa forma com suplementos, né? Uhum. A gente sempre trabalha em cima de óxido nítrico, né? Aí vai com Uhum. ginseng, né? Esses Eu mais vou falar naturais, dos né? suplementos É, também. Isso é muito importante você incluir esses alimentos, né? Por exemplo, a couve, que é fonte de pimenta. magnésio e Estão perguntando de potássio. pimenta. A pimenta, né? A pimenta também, ela ajuda nessa questão da termogênese, na dilatação também, principalmente a pimenta vermelha, você pode estar colocando também. É importante, ó, o amendoim, que é fonte de zinco, a maçã, que é fonte de antioxidante, que também vai melhorar esse fluxo sanguíneo, né? A banana, gente, a banana que é uma super fonte de triptofano, que o triptofano que forma a serotonina, tá? Então, ele é muito que entra nessa questão dos neurotransmissores. O abacate fonte de B6, de potássio, de gordura boa. Então, e aí ele vai equilibrar também essa questão do cortisol, porque se você estiver muito estressada também, você tá pilhado o tempo todo, não dorme, tem insônia, né? E tá com cortisol lá em cima, também atrapalha muito nisso, né? Como que você tá com cortisol muito alto, vai atrapalhar a produção de todos os outros hormônios também, e a testosterona, né? Uhum, E a é verdade. testosterona. Então, atrapalha tudo essa cascata hormonal. Então, começa a incluir esses alimentos, observar, será que eu tô com uma... O que eu posso melhorar no meu café da manhã hoje? Ah, vamos colocar uma banana, vamos colocar um abacate, uma aveia, coloca canela. Canela também é bem legal. Faz uma vitamina, um shake com abacate e cacau em pó e aveia, né? Que vai ajudar, vai estar trazendo ali esses aminoácidos, essas vitaminas, esses minerais. Verifica se a vitamina D sua tá baixa, né? Se estiver muito baixa, não tem como tomar sol. Aliás, sol é muito importante, mas a gente não toma. Eu também não tomo por Eu não conta do tomo de jeito nenhum. melasma, de Também jeito não. nenhum. Ó, E tu tem então faz filtro a para Instagram para suplementação. isso. Não, e o melasma é terrível, amiga, não sara. E aí você vai estar melhorando. Precisa suplementar a vitamina D se você tiver com muita carência de vitamina D. É essencial investigar isso também. E agora eu vou falar dos suplementos. Você perguntou aí de ginseng. Deixa eu ver se são todos esses alimentos que é. Os alimentos mais ricos em triptofano são esses mesmo, tá? Banana, abacate, maçã, aveia, oleaginosas, principalmente castanha, nozes, queijo, ovo, tá? Frango. Então, todos esses você pode incluir na sua alimentação diária. Em relação aos suplementos, o que a gente geralmente usa mais? O que eu prescrevo normalmente na questão na parte de fitoterapia, né? Que eu não prescrevo hormônio, meninas.
Isso nós nutricionistas não prescrevemos hormônios. E a gente entra muito com essa parte da fitoterapia. Então, organiza todo um plano alimentar, traz esses alimentos nas refeições, no café da manhã, no almoço, no jantar. Se você está precisando perder peso, né? Melhorar a qualidade da sua alimentação para perder gordura também, tirar esses alimentos muito ricos em gordura ruim, fast food, pizza, muito açúcar, né? Se o seu intestino não está funcionando legal, você tem que cuidar do seu intestino, porque ele não vai produzir a serotonina também. Tá? 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Então, precisa cuidar do intestino também. Se ele não está funcionando legal, tem que olhar. Então, é um conjunto de fatores, né? A gente não trata uma coisa só, né? Tudo amplo. Da mesma forma que você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar do seu emocional, você tem que cuidar da sua relação, como a Raquel falou. Então, tudo isso anda junto, né? Não é uma coisa só. Isso faz parte do autocuidado que nós mulheres temos que ter com nós mesmas, fazer isso pela gente. E eu falo muito que é se colocar como prioridade, né? Se priorizar. Porque nós mulheres, principalmente quando nós somos mães, Raquel, tem muito essa cobrança, né? Ah, você é mãe, agora você tem que cuidar só dos seus filhos e esquece você, né? E aí você acaba se anulando em função disso. E o autocuidado, o alto amor por você, se colocar como prioridade, é muito importante, meninas. Então, se priorizem, tá? Não se deixem em segundo plano. Sempre, sempre, sempre. Se coloque em primeiro lugar. Porque se você tá bem com você mesma, você tem satisfação, se você tá satisfeita, se você tem desejo, se você se olha no espelho, tá feliz, tá satisfeita, você vai cuidar muito melhor de todo mundo que tá com você. Né? Porque se você não se cuida, aquele cuidado que você tem com as outras pessoas acaba sendo um fardo, né? Fica muito pesado. Porque eu não tô bem, então acaba sendo um peso muito grande. E isso tudo, nessa parte de sexualidade feminina, nutrição da mulher, que eu trabalho muito, entra nisso, né? Que é autocuidado, é auto-amor. E aí, na parte de suplementação da fitoterapia, um que eu uso muito é a maca peruana, tá? Os estudos mostram que em torno de... A gente pode usar a maca até 6 gramas por dia, dividida várias vezes ao dia. Então, geralmente, em torno de 2,5 miligramas por quilo de peso, para calcular o uso da maca, para afetar. Só que aí, assim, em torno de não é uma coisa, o fitoterápico, ele não é igual um remédio, meninos, alopático. Você toma amanhã, você tem um efeito, tá? Precisa ter um uso constante. Então, a maca, a gente observa o resultado aproximadamente 2, 3 meses de uso regular. Os estudos mostram, né? E a própria prática clínica mostra pra gente também. Outro que também, que é o Tribulus, né? Que às vezes a gente usa também não por aumentar a testosterona, o Tribulus não aumenta a testosterona, mas para atuar nessa parte da libido também, tá? Do desejo sexual. O ginseng, né? O ginseng, principalmente o ginseng rosa, e entrar com picnogenol, arginina, né? Ajuda muito também, porque entra na questão do óxido nítrico, né? Da vasodilatação. O que mais que eu notei? Ômega 3, tá, meninas? Porque o ômega 3 ajuda a modular a inflamação. O ômega 3 é outro também, tipo vitamina D, é protocolo, assim. Eu já passo para todo mundo também. Eu já tô assim, já Todo tá tomando mundo. ômega 3? Então, é Já protocolo, tá? Então, suplementações necessárias, tá? Vitamina D, ômega 3. A vitamina D, para um monte de coisa nessa fase, então, para a imunidade, é importantíssimo, tá bom? A vitamina E, em torno de 200 miligramas por dia, tá? E geralmente, o que eu mais uso normalmente é a maca. É a maca peruana. Que dá o efeito. Tem também Ai, peraí. Não, sumiu aqui da cabeça. Vamos ver se você lembra, Raquel. Um outro fitoterápico com maca na cabeça é o que eu uso muito também, que é o... Peraí, eu vou lembrar, gente. Você vai ter que lembrar, porque eu, Carol, ixi. Peraí, a maca, é o ginseng, é o tribulus e o... Meu Deus, pior que eu não anotei. E eu uso tanto no consultório. Eu vou lembrar, a gente vai conversando aqui até o final e eu lembro. Que é o... Não, agora eu não vou lembrar. Me deu branco aqui, meninas. Depois, se quiser, me manda um direct lá que eu vejo. Eu vou lembrar que deu branco aqui agora. Ou pergunta para Raquel, que eu vou passar para Raquel.
O DEA, a Raiel está perguntando do DEA. Eu não prescrevo DEA para reposição para reposição para libido. E também não. Não suporto o gosto de peixe após o ômega 3. Tem alguns ômegas 3 que eles não deixam esse gosto de peixe, tá? E tem que levar em consideração também a qualidade do ômega 3. Não é qualquer ômega 3, tá bom? Ele precisa ter o selo da IFOS. Tá escrito assim, IFOS, que mostra que ele é livre de metal pesado, tá? Ele não tem mercúrio, ele não tem outros metais. Agora, se você não consegue o ômega 3, você pode usar o óleo de krill. Não sei se você já ouviu falar. Eu não sei quem perguntou. O óleo de krill. O krill é um crustáceo, tá? Ele é excelente fonte de ômega 3 também animal. Então, você pode comprar o óleo de krill, que não vai deixar esse gosto de peixe. Tá bom? Não deixa esse peixe assim voltando. E as marcas boas, Vital A, geralmente não deixa esse Equalive, não deixa esse gosto de peixe assim, não. Porque eles contêm eles colocam uma substância de forma que não deixa esse gosto residual. Mas se não gosta não usa óleo de peixe, vai no óleo de krill, que é fantástico, também ajuda muito. A Sueli está perguntando se essa suplementação pode engordar. Sueli, uma vez que você entende, não tem essas coisas, elas não engordam. O que engorda é você estar consumindo mais do que você está Você gastando. está gastando, justamente. Então, se você consumiu 1.000 e gastou 500, você está guardando para você. Então, não é assim que as coisas funcionam, tá? Essas coisas elas não engordam. Se você está se enganando, se você acha que porque começou a tomar um suplemento e está engordando, você tem que parar, Não é botar a por mão isso. na consciência e ver o que que você consumiu naquele dia, né? Então, a gente tem que pesar, prestar atenção nessas coisas. Tem algum anticoncepcional que não tira libido? Não, gente, anticoncepcional, eles vão diminuir a nossa testosterona livre e eles podem diminuir a libido sim, tá? Mesmo o Mirena, Raquel, também, né? De uma certa forma, a progesterona ela pode interferir sim. Eles falam que o Mirena não tem efeito corporal, mas tem, a gente sabe que eles liberam. E algumas Uhum. pacientes são muito sensíveis a isso, elas podem diminuir, né? Sim, sim. Agora, tem algumas pacientes que estavam usando anticoncepcional e o efeito era tão potente que aí colocam Mirena, diminuem, às vezes a qualidade de vida era muito ruim. Estavam usando anticoncepcional, bota o Mirena, às vezes a dose ficou bem mais baixa, né? Cortou o sangramento, a qualidade de vida ficou boa, Melhor. a libido Aham, melhorou, né? com Então, certeza. assim, às vezes é aquela paciente que o sangramento é tão disfuncional e você vai fazer o quê? Vai pôr DIU de cobre? Tipo assim, né? A gente tá naquela situação. Porque, querendo ou não, hoje em dia, o Mirena ele vai vir com a bula de tratamento de endometriose, sangramento Uhum. disfuncional. Sim, Então, especificamente, ele vai vir com uma bula para esse grupo de pacientes que tem uma qualidade de vida muito ruim, né? Elas vão estar, é. às vezes, numa transição menopausal. Então, a gente não vai fazer uma esterectomia por conta disso. Então, eu acho que quando Sim. você melhora a qualidade de vida delas com Mirena, ao invés de estar usando estrogênio com progesterona em alta dose, ela pode não ter tanto uma perda da libido, porque a gente vai ter uma grande melhora de qualidade de vida, né? Então, eu acredito que nesse sentido, a gente pode ter uns estudos assim de não tanto perda de libido, porque a gente vai ter outros parâmetros, outras coisas envolvidas no estudo, né? Envolve, né? Agora É aquela verdade. paciente aleatória, do tipo assim, ai, não aguento meu fluxo. Sabe, essas que a gente tem muito, né? Ai, eu odeio Aham. menstruar. Esses tipos de paciente, a gente pode ser que a gente perceba nesse grupo, talvez dê para estudar libido. Agora, no grupo específico, que o Mirena é campeão, assim, para aquela paciente que vive muito mal, que sangra demais, eu acho que essa paciente, a qualidade de vida, o ganho de Melhor. qualidade de vida, pode ser que melhore. Mas para esse grupo, para o resto, né? Entendi. Não vai... É progesterona, vai ter efeito e pronto, né? Entendi. E aí é um conjunto, né? É um E conjunto. quando assim, Raquel, por exemplo, a testosterona ela realmente está muito baixa. Essa Uhum. reposição, ela vai influenciar de fato na melhora da libido?
Então, no É Brasil, nós não. necessário? No Brasil, nós não temos liberação da reposição de testosterona para mulheres, tá? Mas off-label, isso já é feito há muitos anos, né? Uhum. Inclusive, se você entrar no site da Federação Brasileira de Ginecologia, isso está lá no site da Federação Brasileira. A gente pode usar injetável, percutânea, pode ser usado de uma certa forma até com segurança, por volta aí de uns 3 anos, né? Uhum. E tem uma certa melhora desde que a paciente realmente só esteja com ela baixa e não tenha aqueles outros problemas. Não esteja com a autoestima baixa, ela esteja se cuidando, ela tá realmente, sabe? Especificamente. Agora, por exemplo, a paciente não quer largar o anticoncepcional, mas quer tomar testosterona. Teve, tá com muitos problemas no casamento e ela quer resolver o problema do casamento tomando testosterona? Não, gente, você precisa conversar com o seu parceiro. Não é testosterona que vai resolver. Então, assim, né, tem casos e casos, né? Eu tenho prescrevido cada vez. Quando eu comecei minha vida de ginecologia, eu prescrevia testosterona uma atrás da outra. Hoje em Uhum. dia, eu devo prescrever, sei lá, uma vez a cada 3, 4 meses. E mesmo assim, eu prescrevo porque às vezes a paciente pede É. demais, mas às vezes ela Uhum. volta e fala, ai, bem que você falou, não resolveu, né? E aí você tem aqueles Cria uma efeitos, acne, expectativa muito grande. É. cria, porque Pelo, elas né? leem, né? Elas leem na internet, né? Elas leem, Sim, elas voltam sim, querendo, sim. né? Ah, tem uma pessoa falando, o nome que você esqueceu não é apoerária Não mirilã. é. Mirifica, não, não é. Gente, me deu um branco geral. Depois eu mando para aquela, fala aí para vocês. Gente, entre Dilmirene e cobre, qual o melhor em que sentido, Lázaro? Não existe o melhor método, existe o melhor método para Para você, você. Uhum. tá? É Cada igual a questão paciente, da dieta, né? Não é exatamente, a melhor dieta, é aquela que você vai conseguir, que vai te trazer adesão, que você vai conseguir levar para a sua vida, né? Porque não exatamente. é dieta, é estilo de vida, né? É mudança de pensamento, Estilo de vida, comportamento. Porque dieta, gente, dieta tem de tudo é tipo, né? Se só a dieta resolvesse, todo mundo era magro. Não existiria exatamente, obesidade, né? Não exatamente, existiria obesidade, é só fazer dieta e ponto final. Não é bem assim. exatamente. E outra coisa que afeta muito essa questão da libido, Raquel, além dessa questão de nutrientes, a carência nutricional influencia muito, tá, meninas? Como eu falei aqui. Então, investiga se você não está numa restrição muito grande, se você não está cortando grupos alimentares, se você não está dormindo bem, se você não está com insônia, porque se você não dorme bem, você produz muito cortisol, né? E o Uhum, cortisol também está diretamente ligado à queda de demais. testosterona também, né? Aumento ali de estradiol, então tem tudo isso que é SHBG, né? Que aumentam, vira uma bagunça ali. Vira porque tá tudo lá hipotalâmico e o Uhum. hipotálamo, ele é o regulador nosso. Então aí você mexe até em tireoide. Se tá Sim, bagunçado lá em cima, tudinho. até tireoide. Então aí vai ser aquela bagunça. Ah, ela falou que é qual o melhor em relação à libido. O que não atrapalha em nada a libido é o de cobre, Lázaro. É porque não tem hormônio, Não né? tem hormônio. O que pode ser feito para melhorar a lubrificação? Sara, você tem que ser avaliada. Não, não tem como saber, tá? É impossível de saber porque qual o motivo da baixa lubrificação? Não tem como a gente te falar exatamente o que está acontecendo. Por exemplo, tá amamentando? Não tá? Como é que tá a prolactina? Como é que tá a Uhum, tireoide, né? O sim. açúcar pode diminuir a libido? De forma indireta, sim. Por quê? Uhum. Porque quando você consome muito açúcar, você altera muito a sua microbiota intestinal. Então, você alterando a microbiota intestinal, você tem mais produção de bactérias ruins do que bactérias boas, né? Que é o que a gente chama de disbiose intestinal. O açúcar em excesso, ele causa uma inflamação a nível de microbiota intestinal. E se eu tô com a minha microbiota intestinal, com a minha microbiota inflamada e disbiótica, ou seja, com muita bactéria ruim e muita inflamação, o que acontece? Eu não vou produzir serotonina. E se eu tenho baixa serotonina, eu vou, como vocês, a gente já falou que isso vai afetar a libido. Então, de forma indireta, sim. O açúcar pode diminuir a libido. É, Né? beleza. Então, assim,
um conjunto de fatores, meninas. Tudo um conjunto, avaliar toda a questão da alimentação. É aqui, ó. É mente, é o que você sente, é o que você pensa e aí é a forma como você vai se comportar. E a alimentação, que é fundamental. Gente, a alimentação é importante para tudo na vida, né? O estilo de vida saudável, e eu falo muito assim para as minhas pacientes, para minhas alunas, é você se apaixonar pelo processo de ser saudável. Então, isso é importantíssimo, né? E tem muito essa preocupação, geralmente, né? As pessoas falam, ah, mas vitamina engorda, quando que eu pegar, eu vou tomar isso, eu vou... Vitamina D vai engordar. Não, isso não engorda. O que engorda é excesso de consumo, excesso de energia que está sendo acumulada e diminuição de gasto, né? Matemática, eu estou consumindo mais do que eu estou gastando. E aí é mudança do estilo de vida. Ó, a maca e o tribulus não afetam o efeito do anticoncepcional, tá? Não. Mas não adianta nada também você tomar a maca e o tribulus, tá tomando anticoncepcional, ó. Tá tomando para sair pelo ralo, tá adiantando Sim, de mais nada, tá? Agora, é, gente, ó, falta 1 minuto, tá acabando a live. Por favor, gente, também, uma das coisas que ajudam muito é, se você está com dificuldade também de ter relação, está faltando energia, uma das coisas que ajuda muito é a prática regular de atividade física. sim, Fazer demais. atividade física não te cansa, pelo contrário, te dá uma energia Descansa, extra, né? Eu sempre falo, descansa. de descanso. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. A gente não foi feito para Exatamente. ficar sedentário. Quando eu e a Carol, a gente combinou uma live, eu falei 19h30 para eu poder malhar. Ela falou, eu também sou dessas, eu adoro malhar. E eu vi que não daria para malhar. Hoje eu acordei às 5 da manhã para estudar, corri, fiz a minha sessão de yoga e a Uhum. gente se torna um viciado. Antes disso tudo acontecer, eu malhava pedindo com ódio de Deus, assim, tipo, por que que o Senhor me fez uma pessoa que engorda? E assim, depois eu descobri que prazer fazer atividade física. E isso me dá Uhum. energia de cuidar da minha filha, de trabalhar, tocar minha profissão. Então, assim, gente, atividade física muda a vida da gente e É muda também a nossa necessário. sexualidade. Ela é necessária. Começa como um esforço, depois se torna um hábito e vício. Então, façam isso. Eu Antidepressivo sempre atrapalha. falo como remédio. É remédio, é. Já trocou a medicação e mesmo assim continua. O que vocês dois indicam? Renata, não tem como indicar, você tem que passar por consulta, tá? Nesse caso. Ó, nós vamos nos despedindo, porque eu tenho agora uma outra live, que é o doutora Raquel Responde, que é o dos miomas. Eu vou ligar, porque eu Ai, já recebi tá. várias mensagens daquele colega meu, que eu falei no início da live, eu quero saber o que está acontecendo. Estou tendo algumas respostas. E, olha, foi um prazer imenso, Carol. Raquel, Espero que a gente obrigada. tenha Vamos ver. outras lives como essa, tá Com bom? certeza. Foi um Não tem esse prazer problema de imenso. deixar o iPhone esquentar. Eu vou deixar ela salva aqui. Gente, ó, manda essa Tá. live para todas as suas colegas, tá? Transantes ou não transantes, tá? As que Obrigada, mentem ou meninas. as que não mentem. Muito obrigada Justamente. a todas vocês, tá? Ó, Beijo, fiquem com Deus. Boa beijão. noite. Obrigada, Raquel. Obrigada, tchau. Tchau.